Rádio Assembleia do Maranhão, FM 96,9, Avenida Jerônimo de Albuquerque, sem número, Sítio do Rangedor, Calhau, São Luís, Maranhão. Já está no ar o Endereço do Samba, seu programa semanal com o melhor da brasilidade. Olá, estamos chegando aqui no Endereço do Samba, eu sou Gutenberg Silva e desde já gostaríamos de agradecer aqui por essa audiência, por esse público que sempre nos acompanha, muitas das vezes nos mandando sugestão, pedindo qual artista que gostaria. A gente gosta muito dessas indicações para trazer aqui, para brilhantar o nosso programa. Hoje, especialmente, o nosso programa aqui tem um convidado especial que não é sambista, mas está dentro da cultura, da música. E para não dizer para todas as artes que é feita aqui na Ilha de São Luís, eu estou falando do meu querido Ribinha do Maracanã. Seja bem-vindo ao nosso programa, Ribinha. Obrigado, Gutenberg. Obrigado, Gutenberg, e a todos os ouvintes aí do programa Endereço do Samba. Uma satisfação muito grande estar aqui. Muito bem. Eu estava anunciando, Ribinha, que você não é sambista aqui no programa Endereço do Samba, mas como a gente está nesse período, né, período junino, a gente sempre compreende que temos que trazer quem as pessoas querem ouvir a sua história. Mas para se situar, que você não precisa de apresentação, mas a gente sempre bom dizer que você é filho do lendário Seu Humberto de Maracanã, um dos maiores cantadores de todos os ritmos que a gente pode dizer, né? Não só Bumba Meu Boi, porque ele cantava também outros ritmos. Ele começou em outra situação que não foi o Bumba Meu Boi, né? Sim. Depois foi que ele passou, mais precisamente dentro da música do samba, não é isso, Ribinho? Pois é, o meu pai, ele cantou samba até quando o ano de 1973. Antes disso, ele tinha uma escola de samba que chamava Maracanã do Samba. E depois ele integrou no Boi, o Batalhão de Ouro, e passou a se dedicar como cantador de boi. Depois ele ainda colocou uns blocos lá na comunidade, cantando algumas músicas de samba. Depois ele passou a integrar mesmo fielmente só o boi. Mas daqui para ali ele cantava um outro ritmo, porque o compositor, ele tem a capacidade, sim, natural de compor, e ele tinha e dava certo. Vamos falar ali com o nosso técnico na Zambuja para ele botar uma música aí do mestre Humberto ou do Ribinha, o que tiver aí na ponta da agulha. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Muito bem. Fiz esta toada pra ti, Maranhão. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Fiz esta toada pra ti, Maranhão. Terra do babaçu que a natureza cultiva. Esta palmeira nativa que me dá inspiração. Na praia dos Lençóis tem um touro encantado. E o reinado do rei Sebastião, sereia canta na croa, na Matuguriatã, terra da pilunga doce. E tem a gostosa Pitombantã, e todo ano a grande festa da Jussara, no mês de outubro, no Maracanã. E todo ano a grande festa da Jussara, no mês de outubro, no Maracanã. No mês de junho tem o Bumba Meu Boi, que é festejado em louvor a São João. O amo canta e balança o maracá, a matraca e pandeiro é que faz tremer o chão. Esta herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós pra compor tua história, Maranhão. Esta herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós pra compor tua história, Maranhão. Ebo! Essa toada
Pois é, gente, essa é aí a apresentação do Boi de Maracanã, uma atuada que a gente pode dizer que é até internacionalmente conhecida em todo o Brasil e também que foi interpretado por vários artistas. Como eu comecei dizendo aqui, o nosso entrevistado hoje aqui é o Ribinha, cantador do Boi de Maracanã. Ele não é sambista, mas está no período aqui, a gente aproveita e bate esse papo com ele. José de Ribamar Mendes, né? Artisticamente conhecido como Ribinha do Maracanã, é cantor, compositor, percussionista e atual amo do Bumba Meu Boi. Nascido lá no bairro do Maracanã, aqui na zona rural de São Luís, ele lidera o grupo e sua sede histórica e reduto ancestral, com mais de 30 anos de dedicação à cultura popular, carrega fortemente o título de mestre da cultura popular, sendo reconhecido pelo Ministério da Cultura, pelo IFAM, pela salvaguarda do Bumba Meu Boi como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Ribinha, são bons títulos, né, que você recebeu como artista, né? Na realidade, esse título de mestre a nível nacional foi o meu pai que recebeu e nós damos seguimento nisso, né? Preservando Sim, o título, o título. Mas a atuada Maranhão, Meu Tesouro, Meu Torrão, ela recebeu um prêmio de patrimônio imaterial do Maranhão. E voltando ao que você falou em relação à Ribinha e o samba, eu tenho o privilégio de, algumas vezes, cantar toadas de Bumba Meu Boi junto a grupos de samba, em casas de samba, em casas de pagode, e aí eu canto a toada e o samba me acompanha com todos os instrumentos do samba. É uma inovação que deu certo, e aí a gente faz essa conexão aí artística e cultural com essa percussão e voz e dá certo. Ribinho, o que é engraçado de tudo isso, mesmo tendo essa diferença, né? Sim. É muito bem acolhido pelas pessoas que estão presentes, né, ali, pelas pessoas que acompanham. Então, no samba, você chega, né, tu leva a tua toada e é bem acolhido, né? Muito bem acolhido. A primeira vez que eu participei, eu fiquei impressionado. Uma casa de samba de São Luís. Na época, o samba... Vou ver se eu lembro aqui. Depois vocês editam, né? Era o samba... O Resenha? Não, aquele samba que tinha ali na Rede França. Não consigo lembrar agora. Quando eu cheguei lá na casa de samba lotada, muita gente. E aí o samba parou, era até o grupo Argumento. Samba de Seu Zé, pagode de Seu Zé, aliás. Era o pagode de Seu Zé. Lembrei agora. Então o grupo Argumento parou assim, parou de cantar samba. Aí o Ribinha subiu caracterizado, lotado a casa, muita gente, casa cheia, e eu comecei a cantar o boi e o público interagiu. Então isso começou a fortalecer essa conexão e deu certo. Ribinha, qual é assim, que vem à tua mente, uma lembrança que tu tens, quando tu começou a te entender dentro do sotaque de matraca, dentro do Bumba Meu Boi? Qual a lembrança que tu te traz? Eu começo a lembrar que quando eu comecei a cantar, eu tinha média de uns 13, 14 anos. E aí meu pai me convidou, eu tinha um grupo de crianças, um grupo de Bumba Meu Boi só de crianças. Aí ele via lá a minha autenticidade em forma, mesmo sendo criança, rapaz, o Ribinha vai dar certo, humildemente falando. E me convidou e deu certo. E o que mais me impressionava era eu cantando do lado dele, cantando do lado do finado Gaguinho, do finado Givaldo, e o batalhão correspondia do mesmo jeito. A hora que eu cantava, vou falar, eu sou filho de raízes, e as minhas raízes eu não vou deixar quebrar. Eu já nasci assim, sempre serei assim, com a mesma garra e o talento pra cantar. A hora que eu balançava o maracá, o batalhão era a mesma coisa. Não tinha nada, porque um menino não era o mesmo boi. Isso me impressiona até hoje. Quer dizer que tu já tinha essa liderança, né? Já, meu pai chamou e eu ficava lá do lado dele cantando e tal, e eu já tinha essa. E antes dele falecer, uns 4 anos antes, eu já comecei a liderar junto com meus irmãos e a coordenação do boi, junto com a nossa presidente, com todo mundo. Tudo que tu aprendeu ali no início, partiu de um ensinamento do teu pai ou foi a partir de também uma certa observação tua? É porque o meu pai, ele já era um ensinamento em pessoa. O meu pai, ele não dizia assim, Ribinha, ele só perguntava, tu quer cantar? Quero. Porque ele sabia que o Ribinha já era compositor, tinha as toadas, ele já tinha ouvido as toadas.
mas ele não interferia muito em algumas coisas. Ele não era daquele de estar todo dia, faz assim, faz assim, faz assim, não. Tu vai ser cantador, aqui a oportunidade é tua. Agora vai depender de mim. Como dependeu também para outras pessoas que ele deu a oportunidade, muitos conseguiram se conduzir junto com ele, outros não. Então esse era o segredo. Ele dava a oportunidade e deixava você. Daqui para ali ele chamava. Bora fazer assim, assim, e tal e tal. Mas quando ele tinha de chamar a atenção, chamava, mas também quando ele tinha de elogiar, ele elogiava. E o que foi de melhor tu aprendeu lá no início com teu pai? O meu pai era um homem muito simples, né? A simplicidade, era um homem que não teve tantos estudos, mas de uma cabeça, de uma memória, de uma inspiração gigantesca. E muitos colegas, né? Humberto cantava, era toadas de dicionário. Não era dicionário, ele pesquisava. Se ele conversasse bem aqui com você, Gutenberg, me conta uma história aí sobre o samba. Aí tu ia contar, aquilo ele ficava te ouvindo. E aí ele ia e fazia uma composição. O meu pai era cantador de Bumba Meu Boi, mas antes disso, voltando a falar, ele foi um grande cantor de samba. Tinha escola de samba, como eu já falei. E ele... mas quem que o Humberto ouvia? Eu, desde criança, acompanhava meu pai ouvindo músicas de outros cantores no vinil. Um dos músicos que ele ouvia, um dos cantores, Jackson do Pandeiro. Se você for falar hoje quem é Jackson do Pandeiro, eu não conheço muita história, mas lembro. Aguinaldo Timóteo. Meu pai escutava reggae. Além de eu gostar do boi, eu gosto do samba, gosto do pagode e sou apreciador também do reggae, e ele também. Então a gente cantava o boi, mas a gente ouvia e apreciava outros ritmos, outras vozes, outros artistas, e isso é muito importante para o artista hoje, principalmente para o artista atual. Como foi que tu começou a te interessar pelas toadas? Eu comecei a cantar, assim, me ouvia, eu me inspirava e cantava e tal, e isso aí a gente vai sentindo que o público, ele gosta, né? O brincante gosta. E uma coisa que eu aprendi com meu pai, antes de você mostrar a toada para o público, você tem que se ouvir. Eu tenho que saber se essa palavra bem aqui, ou para hoje, o século XXI, ela não vai ser agressiva, ela não vai ser ofensiva, ela não vai ser vulgar, ela não vai ser uma palavra que vai agredir alguma categoria, né, alguma classe social. Então, tudo isso hoje a gente tem que ter essa preocupação. Por que que o Ribinha, que o Humberto Filho, os cantadores do Boi de Maracanã, hoje tem essa aceitação do público? Porque quando a gente sobe no palco para cantar, a gente vai cantar com convicção de que estamos cantando coisas para agradar, não para desagradar, não para chegar e ofender alguém, não para chegar e falar sobre classe, sobre preconceito. Isso aí não está no nosso repertório. Nosso repertório é cantar aquilo que está dentro do contexto das nossas tradições, da natureza, Deus acima de tudo, as pessoas humanas, o lado fraternal e pronto. Então essa é a preocupação nossa, por isso que nós no Maracanã temos uma rigorosa tradição. Para cantar no Maracanã tem que ser compositor. E eu, como cantador, falando o líder dos outros, eu tenho essa preocupação de ouvir também, né? Como eu já ouvi algum cantador chegar e cantar uma toada que ele ia fazer uma coisa que eu disse, isso aqui você não vai cantar. É um duplo sentido, você não vai fazer, mas teoricamente mesmo você não vai cantar, porque você vai comprometer toda a brincadeira. Então a gente tem essa preocupação, e isso é importante para o grupo. Aí quando você ouve Maranhão, meu tesouro, meu torrão, quem que não quer ouvir? Ontem eu participei de uma escola, de uma palestra. Quando eu comecei a cantar a toada Maranhão, meu tesouro, meu torrão, eu vi os alunos cantando junto comigo. Antes de eu cantar Maranhão, meu tesouro, meu torrão, eu cantei o hino do Maranhão. Aí só uns 4 ali cantaram. Quando eu cantei Maranhão, meu tesouro, meu torrão, todo mundo. Por quê? Porque Maranhão, meu tesouro, meu torrão, ele é cantado todo o tempo. Em todo o tempo é cantado na TV, é cantado nos rádios, na rede social. Onde é que você ouve o hino do Maranhão sendo cantado? A não ser de vez em quando o Ribinha, numa solenidade, a Rosa Reis, a Célia Sampaio e outros artistas que cantam por convite, que nós sabemos cantar, em momentos especiais. Mas você escuta nas escolas as crianças cantando o hino do Maranhão, os professores ensinando. Eu aprendia quando eu era criança. A saudosa Vitória Guimarães ensinava. Hoje quem ensina nas escolas?
né? Mas quando canta Maranhão, meu tesouro, meu torrão, quando canta Bela Mocidade, quando canta Se Não Existisse o Sol, quando canta a atuada lá do Boi de Axixá, né? Guerreiro Valente, todo mundo sabe. Porque isso é cantado no nosso cotidiano. Então isso é muito importante, a gente saber dessa observação. Ribinha, se eu for pedir para tu tocar aí uma toada das antigas, lá quando tu começou, o que te traz a lembrança assim? Logo quando tu começou, bem no início. Uma toada minha, ou do meu pai. Qualquer uma, das que tu falou ainda agora, de que quando tu não fazia diferença se era o Bumba Meu Boi Mirim ou não. Eu vou cantar uma que eu cantei, ele escutou, ele gostou, dizia assim. Eu era bem garotinho. Eu sou o herdeiro da coroa que um dia eu vou brilhar. Eu sou o herdeiro da coroa que um dia eu vou brilhar. E quando o teu dono não puder te dominar, eu vou correndo te buscar. E recentemente meu pai cantou uma toada. Eu quero uma que tu leve aí no Maracá. Aí. Certo. Aí recentemente ele cantou uma toada. Quando eu cantei essa toada eu era criança. E ele já, depois de idoso, ele cantou uma que dizia assim: quando o Guriatã descer da palmeira, de Negro Chico eu vou brincar. Quando o Guriatã descer da palmeira, de Negro Chico eu vou brincar. Quem será que vai usar minha coroa e sacudir meu maracá? Quem será que vai usar minha coroa e sacudir meu maracá? Tudo bem. Estamos aqui no Endereço do Samba, hoje especialmente aqui, hoje falando sobre a cultura maranhense aqui, especialmente com Ribinha do Maracanã. Tu já está quanto tempo à frente como amo do batalhão? Cantando, já é uns 30 anos. Cantando o boi. Agora, na frente, porque o meu pai faleceu em 2015. De 2015 para trás, uns 3 anos, 4 anos, eu já estava ali no comando, porque ele já estava bem idoso, tem a questão da mobilidade. A mobilidade, a fragilidade. Nem tanto pela idade, meu pai faleceu com 75 anos. Hoje tem cantadores com 80 que estão ainda bem firmes, né? Então, é isso. Tu assumiu, tu pode dizer que tu era ainda bem jovem, né? Não, quando eu assumi, já foi agora, por exemplo, 2015 que ele faleceu, eu devo ter assumido lá para 2012, 2011. E ele presente, ele não cantava mais assim como antes. Então ele também não disse para mim naquele momento: Ribinha, tu vai comandar o boi. Ele tinha uma hierarquia, uma maneira de tratar. Ele chamava a esposa, que era a presidente, Dona Maria, para Dona Maria chamar o locutor do boi, para o locutor me chamar. Tinha toda essa logística. E mesmo ele me chamando, eu ainda pedi autorização para ele, porque para mim era uma responsabilidade muito grande, né? Eu cantava pedindo autorização. E deu certo. Eu acho que, eu costumo dizer assim, o boi de Maracanã só não tem Humberto presente fisicamente, mas nós conseguimos manter. Eu acho que eu sou suspeito a falar, mas todo mundo sabe. Manter a essência. A essência. E não só a essência, mas manter tudo aquilo que... né, o boi em si, é o contexto. O batalhão, as pessoas, saber a mesma maneira de tratar, de conduzir tudo. Isso é que importa. Como é que tu explica a questão de timbre de voz? Porque tu tem um outro irmão que também canta, né? Sim, temos. Porque assim, pela questão natural de ser filho, o Ribinha tem uma voz parecida, o Humberto Filho tem uma voz parecida, o Emanuel Filho tem uma voz parecida, o TT tem uma voz parecida, porque é uma questão familiar mesmo, de timbre de voz. Agora, diferencia alguma coisa, né? Um é mais grave, outro é mais agudo. E voz, eu costumo dizer o seguinte: você não tem que ter só uma boa voz, você tem que saber usar a voz, tem que cuidar da voz, tem que tratar da voz, saber colocar a voz na tonalidade, no momento certo. E isso, muitas das vezes, a gente tem essa preocupação. Então,
não é a minha preocupação como cantador a questão de ser igual à voz do meu pai. A minha preocupação é manter a voz do Ribinha e essa voz, ela também ter uma aceitação e o público gostar disso. Humberto é Humberto. Roberto Carlos é Roberto Carlos. Não adianta querer ser Roberto Carlos, não adianta querer ser Aguinaldo Timóteo, não adianta querer ser Humberto. Ninguém vai ser ninguém. Eu quero ser Ribinha e vamos seguindo para frente, e o público gosta, o Batalhão de Ouro gosta e pronto. Isso é verdade. Teu pai faleceu em 2015, até ele não estar mais presente, tu esteve durante 25 anos, assim, pode dizer, nos bastidores, né? Sim. Cantando também. Cantando, acompanhando, mas como tu disse que tem uma questão de hierarquia, o teu próprio respeito, filho do principal cantador, mas mesmo assim tu tinha que seguir certas regras, não era isso? Sim. Isso era de mim mesmo. De mim mesmo, porque eu poderia ter metido o pé pelas mãos, como diz. Olha aí, exatamente. Às vezes, por exemplo, já nos últimos anos, antes dele partir, ele já não chegava no ensaio do boi no horário certo. Dava meia-noite, Humberto não veio, aí Ribinha, guarnece o boi, e a fogueira acesa. Não vou guarnecer não. Não estou autorizado. Mas se eu fosse o outro, ousado, porque o que significa humildade? Humildade é você admitir o seu lugar, é você admitir aquilo que é favorável a você. Humildade não é eu dizer assim, não, esse maracá aqui, ele pode ser maior do que esse, isso aqui não me atende, tal, aquela coisa. Então eu procurei entender qual era o meu lugar. O meu limite é esse bem aqui. Isso aqui é humildade, o meu limite é até aqui. Daqui para lá já não é comigo. Na hora que ele me autorizou, eu ainda cantei uma toada pedindo autorização. Entendeu? Então teve tudo isso. Mas eu me sinto feliz com isso. Mas de uma certa forma isso foi um preparo teu para... Tu não pode também desconsiderar que tu já imaginava que tu poderia assumir essa responsabilidade, né? Eu imaginava, mas ao mesmo tempo a gente não quer aceitar, porque assim, no dia que meu pai faleceu, eu costumo muito falar isso. Aí vem toda a imprensa, Ribinha, e o boi? E o boi? E o boi? Eu respondia. O boi, vamos ver, tá, aquela coisa. E o boi. Só que pra mim ali, que eu acho que quem já perdeu um pai e uma mãe, ele vai entender que aquele momento pra mim eu não tinha perdido o cantador do meu boi. Exatamente. Eu tinha perdido o meu pai. Exatamente. Quando eu olhava um caixão em cima do carro do corpo de bombeiro, eu ficava imaginando, aí quem tá dentro desse caixão é meu pai. Aí eu lembrava do que era meu pai, como ele me criou, como ele me ensinava, como ele me tratava, e o pai. Não era o cantador do boi, o cantador do boi era lá no boi. Aí a minha preocupação de como iria ser dali para frente o boi, para mim era um plano B que eu iria pensar daqui depois da missa de 7º dia ou depois de um ano. Então aquele momento era meu pai. Entendeu? Então depois a gente se reuniu, aí começaram a querer jogar a bola para mim, eu digo, não, vamos se reunir, vamos conversar, até aqui foi com ele, daqui para lá é nós, já não é mais ele. Tudo que acontecer daqui para frente é nós, a responsabilidade é nossa. Então, tu sentiu algum medo de não dar conta? Não, aí eu não senti. Se eu falar que senti, se eu falar que eu tivesse sentido medo, não ia dar certo, porque eu já sabia como começar. Eu já sabia que no dia domingo de Páscoa, eu teria que ter um guarnecer para me cantar, eu teria que ter um lavai, são as toadas oficiais. Sim. Eu teria que ter o urro do boi, eu teria que ter a despedida, eu teria que ter uma outra história. Eu já sabia essa sequência. Eu já sabia como começar isso e como encerrar isso. Os ensaios, a mesma coisa. A única preocupação que eu tinha é aquilo que eu já falei. Eu vou fazer um guarnecer, eu vou me ouvir primeiro, para me saber se na hora que eu cantar, isso poderá ser agradável ou não. Mas claro que a gente já vai com aquela convicção. Por que agradável, Ribinha? Porque eu não vou cantar a mesma toada de Humberto, mas nós temos um contexto de frases. Geralmente a gente canta usando a simbologia da palmeira, do guriatã, do maracanã, das praias, das ondas, do banzeiro, da lua, das estrelas. Então eu não tinha como errar. Eu já sabia a sequência de cada coisa. Já tinha.
Então, Ribinha, tu te preocupa em fazer uma toada histórica? Não, porque a toada histórica que eu deveria me preocupar já está feita. Eu tive a oportunidade de ter esse presente. Quando que o Ribinha vai fazer uma toada histórica para superar Maranhão, meu tesouro, meu torrão? Nunca. Eu estou com 52 anos. Se eu viver 100 anos pela vontade de Deus, não vai acontecer isso. Já está pronta. Então eu não tenho que estar me preocupando. Mas... Agora eu tenho as minhas toadas, que alguém que todo mundo gosta e tal. Isso não é por uma questão de respeito a teu pai? É por uma questão de respeito e também uma questão de que eu não me preocupo com isso. Porque eu já tenho experiência, eu posso ter a toada mais bonita, eu já ganhei prêmios com toadas. Eu tenho toada gravada também por outros artistas, por Alcione e tudo. Mas eu vou cantar todas elas. Mas o público vai dizer assim, epa, tu não sai daqui se tu não cantar aquela. Então eu não me preocupo. Agora, fazer as toadas novas para cantar, e além de que eu canto uma toada minha e uma dele, uma minha e uma dele, uma minha e uma dele. A gente faz esse revezamento. Bora levar pro público que tá em casa uma toada aí, Ribinha? Vamos levar, vamos até cantar uma desse ano ao vivo. Aí. Vamos cantar o Guarnecer do Boi de Maracanã ao vivo? Vem ouvir Maracanã, a voz do filho do Guriatã. Vem ouvir Maracanã, a voz do filho do Guriatã. Entoando nas folhas da palmeira e emocionando a nação brasileira. Cantar e compor é um dom divino que a natureza me proporcionou desde menino. Eu já fiz a minha oração pra Deus me proteger. Vou convidar meu batalhão pra cantar meu guarnecer. Muito bem. Mas tem gravada também já essa toada. Ribinha, explica pro nosso público que tá em casa o que é um guarnecer. O guarnecer é aquela toada que a gente canta para dar início a um ensaio, a uma apresentação. É o ponto de partida ali. Eu não começo uma apresentação sem cantar o Guarnecer do Boi, certo? Então é a toada que inicia toda a largada ali de uma apresentação, um ensaio até as apresentações. Muito bem, gente. A gente está indo aqui por um breve intervalo hoje aqui com o Ribinha do Maracanã. E no segundo bloco, quando a gente retornar, tem muitos outros assuntos. Como ele vai falar um pouco como é que a questão das suas inspirações para fazer uma boa composição para o Bumba Meu Boi. Não saia daí, hein? Estamos apresentando Endereço do Samba. Vai te entrevistar, é? A história do Maranhão não é feita apenas de papel, mas de pessoas. No Memorial do Legislativo Maranhense, o passado encontra o futuro para manter viva a nossa identidade. Você, que guarda em casa uma foto, um documento ou um objeto de algum familiar que foi deputado, seu acervo é parte da nossa história. Ajude a preservar a memória do nosso parlamento. Assembleia Legislativa do Maranhão, 191 anos. Assembleia em 1 minuto. A deputada Solange Almeida destacou a agenda realizada em Igarapé do Meio com a presença do governador Carlos Brandão. A parlamentar ressaltou a inauguração do restaurante popular, uma indicação de seu mandato. Vivemos um momento muito importante, que foi a inauguração do restaurante popular, restaurante de número 212. Graças a Deus, um momento muito esperado pela população, um instrumento aí que vem combatendo a fome no nosso estado. E a gente ficou muito feliz que foi uma indicação nossa. A parlamentar também enfatizou sua articulação junto ao governo do estado para levar novas obras e ações à cidade. Além de inaugurar o restaurante, ele levou muitas obras, como o Portal da Cidade, ganhamos a Areninha, pudemos ser contemplados com 4 quilômetros de asfalto, está aí na fase de execução de um Viva Procon, a Escola do Estado, que está tendo uma ampla reforma. Marina Souza com mais uma Assembleia em 1 minuto e até a próxima.
Os assuntos que movimentam o Estado e o seu dia a dia estão no programa Em Discussão. Política, segurança, economia, ciência e tecnologia, entre outros temas debatidos por especialistas. Informação, análise e opinião. Sintonize e ouça Em Discussão. Agora em novo horário, segunda-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Assembleia 96,9. Pautas femininas, um espaço de diálogo, força e protagonismo feminino. Entrevistas e informações sobre os temas que impactam a vida das mulheres. Saúde, trabalho, direitos, cultura e muito mais. Pautas femininas, segunda, às 2 da tarde, aqui na Rádio Assembleia 96,9. De segunda a sexta, às 9 horas, você fica bem informado no Diário da Manhã. Notícias, entrevistas, reportagens, tempo e temperatura, trânsito ao vivo e tudo sobre os trabalhos parlamentares na Assembleia Legislativa do Maranhão. Diário da Manhã. Jornalismo objetivo, com transparência e compromisso com a cidadania. De segunda a sexta, às 9 da manhã, aqui na Rádio Assembleia. Sintonize 96,9. 96,9. Rádio Assembleia. Voltamos a apresentar Endereço do Samba. A lua brilha, a noite fica mais bela e eu fico encantado pelos olhos dela. A lua brilha, a noite fica mais bela e eu fico encantado pelos olhos dela. Eu me inspirei com a força da paixão, com a voz do pensamento penetrando o coração. Teu amor me faz feliz, eu falo sem hipocrisia. Pra você foi quem eu fiz esta linda poesia. Teu amor me faz feliz, eu falo sem hipocrisia. Pra você foi quem eu fiz esta linda poesia. Teu amor me faz feliz, eu falo sem hipocrisia. Pra você foi quem eu fiz esta linda poesia. Teu amor me faz feliz, eu falo sem hipocrisia. Pra você foi quem eu fiz esta linda poesia. A lua brilha, a noite fica mais bela e eu fico encantado pelos olhos dela. A lua brilha, a noite fica mais bela e eu fico encantado pelos olhos dela. Eu me inspirei com a força da paixão, com a voz do pensamento penetrando o coração. Teu amor me faz feliz, eu falo sem hipocrisia. Pra você foi quem eu fiz esta linda poesia. Teu amor me faz feliz, eu falo sem hipocrisia. Pra você foi quem eu fiz esta linda poesia. Teu amor me faz feliz, eu falo sem hipocrisia. Pra você foi quem eu fiz esta linda poesia. Teu amor me faz feliz, eu falo sem hipocrisia. Pra você foi quem eu fiz esta linda. Olá, gente, estamos aqui de volta ao nosso segundo bloco, Endereço do Samba, especialmente aqui com um grande cantador de Bumba Meu Boi, Ribinha do Maracanã, que também tem suas toadas, né, especiais, que ele faz suas composições. Ribinha, ele é um cara que tem se tornado conhecido por misturar a cultura do Bumba Meu Boi e nas apresentações de samba, né, Ribinha? Sim, e eu também faço parte de um grupo contemporâneo que chama Ponto BR. Esse grupo ele é produzido em São Paulo, pela Maracá Produções, e geralmente a gente tem shows aí no Maranhão e fora do Maranhão. E daqui para ali eu recebo convite para ir na casa de samba, pagode,
clube de reggae, aniversários, conferências, a gente canta o hino nacional, canta o hino do Maranhão, canta o hino de São Luís, canta Maranhão, meu tesouro do meu torrão, canta Pássaro Branco, e a gente faz essa conexão. O artista tem que ser completo, sim. Como é que é? Não deixa o samba cair, não deixa o samba morrer? Como é? Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Muito bem. Ribinha, teu pai trouxe um momento muito lúdico para as brincadeiras, né? Do Bumba Meu Boi. Foi quando trouxe as crianças e as mulheres para participar, né? Das brincadeiras que não eram tão presentes, né? Não tinha, porque eu tive a oportunidade de me entender desde criança e conhecer os fundadores do boi. E existia na época, eu acho que tipo assim, não sei se era um cuidado, se era um preconceito, e eu tive a oportunidade de, como criança, ver no boi uma índia só tinha uma índia, uma senhora. E você não via mulheres tocando pandeiro, você não via mulheres tocando tambor-onça, você não via mulheres batendo matraca. Era tudo homem. E com o tempo, isso foi uma das coisas que meu pai conseguiu, ir quebrando esses protocolos e fazendo com que a gente interagisse e todo mundo pudesse estar ali. Hoje nós temos crianças, lógico, toda criança que vai para lá tem que ter a autorização do juizado, tudo muito organizado. Temos mais de 60 índias, temos mulheres, grupos de mulheres que tocam tambores-onça, mulheres batendo pandeiro. Quase que metade das matraqueiras do boi são mulheres. Então, hoje nós vivemos em uma nova geração e sendo que não alterou nada, deu tudo certo. Vamos deixar só homem como era antigamente. Não, por que só homem? Se todos nós somos iguais. Eu era criança e eu queria ir pro boi. Meu pai não deixava. Não, criança não perde sono. Não pode perder sono. Tu não vai, Ribinha. Quando eu passei pro boi, eu tinha 13, 14 anos. Não vai pro boi, tu vai dormir. E eu ficava assim, só olhando. Né? Eu não ia pro ensaio do boi, mas quando dava 5 horas da manhã, eu acordava, lavava o rosto, escovava o dente e ia lá pra porta da sede olhar o boi. Tomar mingau, porque eu queria estar ali. Hoje é diferente, hoje não é dizer que as coisas mudaram, né? E mudaram para melhor, com certeza. Ribinha, fala para o nosso público, para as pessoas que não sabem muito como é que funciona esse ritual do Bumba Meu Boi, do início, né? Talvez, não sei também, se é da quaresma até a morte do boi, como todo esse processo funciona? Tradicionalmente nós temos um cronograma que começa domingo de Páscoa, todos os anos, que a gente faz ali a cantoria, a tradicional cantoria. E aí nós fazemos para fazer o lançamento das novas toadas do ano consecutivo. Aí o público vai para conhecer as novas toadas, então os cantadores vão cantar. Véspera do Dia das Mães, para o Dia das Mães, da meia-noite até 6 da manhã, nós temos o primeiro ensaio. Aí damos seguimentos a mais 4 ensaios. Pode ser consecutivos, seguidos, ou pode ser intercalados. Aí dia 23 de junho, tradicionalmente, é o batizado do boi. E véspera, e no Dia dos Pais, tradicionalmente, é a morte do boi, nesse final de semana do Dia dos Pais. Agora, temos as programações tradicionais, que é o cortejo do João Paulo, temos o São Massal, temos a Capela de São Pedro e, às vezes, uma viagem, enfim. Mas a tradição mesmo é essas datas que eu falei. Quando é que acontece a mudança do couro do boi? O couro do boi ele é mudado anualmente no Maracanã. Por quê? Porque cada ano tem um nome diferente. Então, o couro do boi ele tem que ser um outro couro com outro nome, com uma outra paisagem, outros desenhos, tudo isso tem que ter. São pessoas que moram na comunidade, não é isso? No caso do Maracanã, a média de mais de 20 anos, eu imagino, esse couro do boi ele é bordado em Cururupu, por uma senhora chamada Dona Terezinha e sua família. O couro do boi de Maracanã é bordado em Cururupu. Alguns bordados são feitos pela nossa comunidade,
que são os peitorais, que são as peças lá das Índias, os cocais, dos caboclos de pena, das Índias, dos rajados, os chapéus de rajados, são bordados por nós, lá pelos artesãos nossos. Agora o couro do boi ainda é bordado em Cururupu. E a tua vestimenta, especialmente a tua? A minha, o chapéu é bordado aqui por uma moça que chama Janaína, ali do bairro de Fátima. E a gola, tem algumas pessoas do Maracanã que fazem também. Mas eu já tive um chapéu bordado também por Dona Terezinha, lá de Cururupu. Isso é bacana porque envolve muita gente, né? Isso ajuda a própria economia local lá da zona rural. O boi gera economia, apesar de ser uma instituição sem fins lucrativos, mas gera economia sim. Porque para bordar um chapéu desse aqui não é tão barato. E a gente sabe que é uma mão de obra muito trabalhosa. E o bordador, ele está ali gerando a renda para ele. E o bordador da gola está gerando renda. A costureira da camisa está gerando renda. Da calça. Tudo é geração de renda, sim. Vamos levar uma atuada aí, dessas que não faltam no teu repertório? Tem algumas aqui. Tem uma atuada que é muito, muito pedida também, que é a da coroa. A coroa ainda existe, o rei Januário não levou. A coroa ainda existe, o rei Januário não levou. Não está no Iguaíba, não está na Maioba, não está na Pindomba, no Ribamar piorou. Quem usa ela é o Guriatã, está no Maracanã, que São João entregou. Quem usa ela é o Guriatã, está no Maracanã, que São João entregou. Essa atuada foi que Maria Bethânia gravou. Falar em Maria Bethânia, outros artistas também participaram de projetos que envolviam o Boi do Maracanã. O Zé Cabaleiro, né? Você teve a produção de um trabalho de você. Teve um CD de homenagem ao Boi de Maracanã, que Zé Cabaleiro fez parte da produção, você sabe disso, né? Uhum. E ele fez uma atuada que está gravada nesse CD, que fala meu nome, fala o nome de Humberto Filho. Aí teve uma outra atuada que Fauzi Badum gravou, a Toada da Lua. Chico César gravou Cerealina de Cumã. Aí teve o César Nascimento que gravou uma atuada de Humberto Filho. Alcione gravou uma atuada minha. Enfim, foram assim, e só não foi lançado, né, esse CD fisicamente na época. Foi praticamente ali próximo à questão da pandemia. Mas teve toadas gravadas, como Margarete Menezes gravou algumas toadas do meu pai. E teve uma toada que foi gravada por Alcione, Maranhão, Tesouro do Meu Torrão. Teve essa que eu cantei da coroa, que foi gravada por Maria Bethânia. Tem uma toada que meu pai cantou, que ela foi colocada num arranjo lá, de fundo de um CD do grupo Skank. Sim, aquela banda de rock mineira, né? Sim. Isso eu me lembro disso também. Peço a Deus pelo bem de quem me ama e pelo bem de quem pode me odiar. Pelo bem de quem gosta de cantar minhas toadas e quem dá valor no meu lugar. Ribinha, o Bumba Meu Boi do Maranhão, hoje em dia, ele vive um momento totalmente diferente do que foi no passado. Como é que tu, ali observando, viu esse crescimento até se tornar o patrimônio material da humanidade? Como é que ali, desde quando teu início ali, que não era tão, como é que se diz? Não era assim tão organizado ao ponto que chegou hoje de que esse período, Maranhão, São Luís, é invadido por turistas que vêm só para conhecer essa parte. Primeiramente nós devemos agradecer a esses ícones, né, que já se foram, que deixaram grandes hinos, como meu pai, como Donato,
como coxinho. Então, através dessas músicas que o Maranhão, que o Brasil, que o mundo foi conhecendo, a gente conseguiu ter esse reconhecimento. E a nossa cultura, ela é tão rica que ela só não é rica para quem faz cultura, mas ela é rica. Ela poderia ser muito mais rica para nós. Certo? Eu te entendo. Tá entendendo, né? Entendendo. Tivesse um retorno melhor. Nós tivemos eu vou falar aqui, tivemos a visita de Miguel Falabella lá na nossa sede, em 2022. Miguel Falabella foi lá na nossa sede visitar, estava aí fazendo um projeto por 50 anos de carreira de Alcione. Isso. E na hora que ele escutou eu cantando, ele, rapaz, mas que voz e tal. E aí ele chamou nós e disse, a cultura de vocês ela é muito rica, muito rica. E praticamente, Ribinha, mas por que é rica? E não é rica para quem faz. Não significa que a gente não usufrui disso, lógico. Mas poderia ser melhor. Poderia ser melhor, né? Eu costumo dizer que o produtor, ele não pode ser mais importante do que o produto, né? Você vai vender peixe. Você é mais importante do que o peixe? Não. Sem o peixe você não vende. Sem um peixe você não é o vendedor. Sem o peixe você não tem o dinheiro. Entendi. Então o peixe é mais importante do que o vendedor do peixe. A banana é mais importante do que o vendedor de banana. E o artista, o produto é mais importante do que o produtor. Mas o produtor quer ganhar 10 mil reais e quer dar 500 para o artista. Como é que pode um negócio desse? Não pode. Realmente. Não pode. Então essa falta de consideração e muitas das vezes de respeito é que às vezes o artista explode, o artista satura, o artista pega o microfone e eles não gostam. Então eu acho que tem que ter um respeito sim, e o artista ele tem que se valorizar. E essa valorização ela tem que ser coletiva, ela tem que ser de forma que todo mundo tenha isso na sua mentalidade e na sua postura. Eu entendo assim, né? Ribinha, mas a toada que tu canta daqui para ali não é tua, é do Humberto. Feliz do meu pai, que ainda tem quem cante as toadas dele. Será que se não tivesse hoje o Ribinha, Humberto Filho, os filhos de Humberto, a família de Humberto, o Boi de Maracanã, cantando a toada de Humberto, quem teria interesse de mostrar a toada de Humberto hoje para o mundo ainda? Será que teria alguém que teria esse interesse? Não brinca. Poderia ter, mas não com a mesma essência, com a mesma eficiência, com o mesmo comprometimento, com o mesmo interesse, né, que nós temos. Porque tem cantadores que já se foram que você não escuta as toadas dele. Por quê? Porque não tem quem cante. Exatamente. Não tem a voz, o porta-voz não tem, né? Tu chega no arraial, tem cantador que se foi que tu não escuta ninguém cantando a toada dele. Alguns tem porque tem um filho que canta, tem um outro filho que canta, né? Tem um artista maranhense que o repertório dele todo é de outros cantadores, de outros cantores, ele não tem um repertório próprio, né? Então isso é uma questão que a gente tem que defender sim a nossa bandeira, não resta dúvida. Ribinha, não deve ser uma coisa fácil esse período que nós estamos agora, ter a responsabilidade de comandar essa multidão. Não falo das pessoas que acompanham, mas das pessoas que fazem parte do Bumba Meu Boi. São quantas pessoas que hoje integram o Batalhão de Ouro? Assim, é muito relativo, né? Como brincantes de frente, a gente chega a média aí de uns 150, 200 pessoas de frente. Mas são muitas. Aquelas pessoas de frente. São muitas pessoas. Agora, o contexto geral de matraqueiros, pandeireiros, tem aqueles brincantes assíduos, que é de segunda a domingo. Que é capaz de até tu conhecer todos, né? Eu conheço quase que todos. Mas tem aqueles que vão esporadicamente e que já tem sua matraquinha ali. Matraca? Já tem seu pandeiro, né? E tem matracas que chama são... pandeiro, né? Pandeirão. Que tu tá falando, que são mesmo realmente, tem matraca a partir de 1 metro pra cima tem. Tem um matraqueiro lá, que ele chama ele de marrom. Esse, a matraca dele era maior do que ele. Haja 12 metros. Haja São João da Só Barra, que ele não né? batia, ele ficava só segurando a matraca. Eu digo, então não adianta, tu não quer bater a matraca.
Entendeu? Então, assim, é muito relativo. Ele agora, tem aquilo como um símbolo, né? Um símbolo, Geralmente nos ensaios. Tem ensaio que vai mais brincante, tem ensaio que vai menos. Mas agora, o dia 23, que é o dia do batizado, o dia oficial, vem muito turista. Eu tenho muitos amigos que já, Ribinha, estão indo para o Maranhão e tal, de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, enfim, Paraná e do Brasil todo. E aí vem, geralmente, ali, assiste, passa a noite brincando com a gente até de manhã, e aí é uma alegria. Aí vem agora também o dia 28, também dá muita gente, para amanhecer na Capela de São Pedro. Dia 28 tem 29 no São Massal, que vai muita gente, que é muito difícil controlar a matraca, pandeiro, porque tem pessoas que só batem matraca nesse dia. Então bate matraca na Capela de São Pedro, só bate matraca no João Paulo. E como é que eu vou ensinar uma pessoa nesse dia a bater matraca? Como é que eu vou ensinar 100 pessoas que nunca pegou uma matraca durante a temporada, durante os ensaios, bater matraca lá no João Paulo? Então tem hora que a gente consegue contornar ali, organizar, tem hora que deixa à vontade, aí cada um vai sair, descansar, tomar uma água, e senão a gente envelhece mais rápido. Bom, a gente está aqui no programa Endereço do Samba, né? Especialmente aqui com Ribinha do Boi de Maracanã, falando sobre cultura, a cultura do Bumba Meu Boi, falando um pouco da história dele, né? Desse legado, dessa responsabilidade que ele recebeu. Ribinha, uma coisa que a gente sabe, por exemplo, teu pai nunca quis misturar as coisas, ele sempre esteve dentro da cultura, né? Até morrer em 2015, eu acredito que tu deve te deparar todos os dias das pessoas que ainda amam teu pai, né? Gosto muito dele, declaram pra ti. Teu pai nunca quis misturar coisas do tipo assim, de ter pretensões até mesmo de entrar pra política? O meu pai, ele teve a oportunidade de ser candidato a vereador em 1982, parece. Ele concorreu pelo um partido e foi logo assim, no início, que esse partido estava praticamente sendo fundado. Sim. Depois ele recebeu vários convites. Ele tinha muitos amigos políticos, de políticos aí que poderiam ajudar ele, mas ele não queria. Ele não quis mais entrar. Eu, Ribinha, já fui convidado. Ribinha, te apoia e tudo. Não, pai. Aí eu perguntando para alguns colegas que são deputados, vereadores, Ribinha, o conselho que eu te dou é que tu já é um vereador sem mandato. Então é melhor tu ficar mesmo lá cuidando da cultura. Então é o melhor conselho que você está me dando. Então, para mim, acho que a gente já vive a política. Como é que vive a política? A gente convive com isso, a gente tem muitos amigos, né? E a cultura e a política hoje, elas estão praticamente juntas, né? Tu te considera um porta-voz da tua comunidade? Eu me considero, sim, artisticamente, como líder, como uma pessoa que tem a referência de um nome que era do Humberto e hoje do grupo, e o nome do Ribinha, por ser uma pessoa que tem uma determinada popularidade, sim, a gente tem uma determinada liderança e referência, sim, não resta dúvidas. Ribinha, o Bumba Meu Boi do Maranhão, ele tem vários sotaques, né? Sim. Matraca, os mais conhecidos. De boi de orquestra, né? Bumba Meu Boi de orquestra e de matraca. Qual o legado, assim, que tu tem como defesa de manter o Bumba Meu Boi de matraca? O Bumba Meu Boi de matraca, que é de origem da ilha, né? Bumba, ou matraca, ou sotaque da ilha, a gente consegue manter isso porque é um boi que ele tem uma visibilidade bem próxima das pessoas. Mas tem alguns grupos já da região do interior que daqui para ali a gente até solidariamente a gente reivindica, porque eles têm aparecido menos, né? Então nós ainda não tivemos essa deficiência de não ter esse reconhecimento. Ainda bem que a gente consegue se manter de uma maneira séria, de um trabalho que tem uma credibilidade, um trabalho que a gente consegue dar uma resposta para o público. E, Ribinha, mas isso que tu está falando, sim, com toda a humildade. Então a gente ainda não tem não sofremos esse impacto, né? Mas a gente consegue aí ir levando o Batalhão de Ouro e outros co-irmãos de outros grupos, aos troncos e barrancos, como diziam os antigos, né?
se virando nos 30, mas a gente vai. Mas sabendo da responsabilidade. Sabendo da responsabilidade. A responsabilidade é porque o Ribinha, quando ele chega no Arraial, com o batalhão, todo o contexto, tem um público nos esperando lá. Tem pessoas. Né? Então a gente precisa ter respeito para com essas pessoas e saber que essas pessoas vão esperar o melhor de nós. É isso? Muito bem. Gente, estamos chegando aqui ao final do nosso programa Endereço do Samba, hoje especialmente falando de Bumba Meu Boi, falando de cultura, falando da zona rural, falando do Maracanã, falando de Ribinha da Jussara, falando da Jussara, né? Infelizmente um programa como esse é muito pouco para a gente falar tudo que tu teria que falar, né? Mas nós ia passar a tarde, a noite, a manhã, né? Todinha falando. E a gente abre aqui o microfone para ti, para tuas considerações, o que tu, meu amigo, quiser falar. Eu gostaria de encerrar cantando o segundo hino do Maranhão, né? Vamos lá. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz esta toada pra ti, Maranhão. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz esta toada pra ti, Maranhão. Terra do babaçu que a natureza cultiva, esta palmeira nativa que me dá inspiração. Na praia dos Lençóis tem um touro encantado e o reinado do rei Sebastião. Sereia cantar na croa, na Matuguriatã, terra da pirunga doce. E tem a gostosa Pitombantã, e todo ano a grande festa da Jussara, no mês de outubro, no Maracanã. No mês de junho tem o Bumba Meu Boi, que é festejado em louvor a São João. O amo canta e balança o maracá, a matraca e pandeiro é quem faz tremer o chão. Essa herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós pra compor tua história, Maranhão. Essa herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós pra compor tua história, Maranhão. Você ouviu o programa Endereço do Samba. Fique agora com a programação da Rádio Senado.